Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 31. Bons estudos! Na aula de ontem, nós entramos em contato com os ângulos, você se lembra? Nós vimos a ideia, a medida e a classificação. Só que tudo que nós precisamos saber não cabe numa aula só. Portanto, hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre ângulos. Vamos lembrar o que é um ângulo? Um ângulo é uma região no plano limitada por duas semirretas ou lados que têm a mesma origem. Lembrou? Então vamos adiante. Deixa eu ver se tem alguém que pode me mostrar o que é um ângulo. Eu posso. Você está vendo esse metro de madeira aqui na minha mão? Quer ver? Cada vez que eu vou abrindo, eu vou formando ângulos desse jeito. Tá vendo? Para fazer um molde, eu construo vários ângulos assim. As duas partes da veneziana formam um ângulo. Agora repare num caso particular muito importante. O que aconteceu quando você abriu esse metro de madeira ao máximo? Acabaram todos os ângulos? Não. Esse metro de madeira aberto desse jeito, ele formou um ângulo raso. Tá vendo? Um ângulo raso mede 180 graus, não é isso? Vamos ver como um automóvel, um pouco de água ajuda a gente a entender melhor sobre ângulos. Preste atenção no movimento deste limpador de para-brisas. Olha só, a haste desse limpador de para-brisas forma dois ângulos. E a soma desses dois ângulos é um ângulo raso. Esses dois ângulos chamam-se ângulos suplementares. Mas por que suplementares? Suplementar, que serve de suplemento, que amplia, adicional. Ver ângulo. Ângulos suplementares, aqueles cuja soma vale dois ângulos retos. Não importa em que ponto do trajeto o limpador de para-brisa pare, a soma dos dois ângulos formados será sempre 180 graus. Cida, tô aqui reparando uma coisa. Até agora, eu entendi como se formam dois ângulos suplementares, certo? Mas, e se eu prendesse esta régua aqui no meio, assim? Olha, pronto, formei 4 ângulos. 1, 2, 3, 4. O que você me diz deles? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Eu acabei de ver que os ângulos A e B são suplementares, pois juntos formam um ângulo de 180 graus. Se eu seguir o mesmo raciocínio, posso dizer que A mais D é igual a 180 graus também. Os ângulos vizinhos na tesoura formam sempre um ângulo raso. Mas eu gostaria de saber alguma coisa sobre os ângulos B e D. Por quê? Porque não importa como eu abra ou feche a tesoura, os ângulos B e D sempre aumentam e diminuem juntos. Será que eles são mesmo iguais? Ou só parecem iguais?
Eles devem ter um nome também. Vamos esclarecer essa dúvida. Ao contrário dos ângulos A e B, que são vizinhos, B e D são ângulos opostos pelo vértice. Não importa a abertura que damos à tesoura ou aos lados dos ângulos, vemos que os ângulos opostos pelo vértice sempre aumentam e diminuem juntos. Isso porque eles são, de fato, iguais. Simples, não? Tanto B é o que falta a A para completar 180 graus, pois A mais B igual a 180 graus, como também D é o que falta a A para completar 180 graus. Ou seja, A mais D igual a 180 graus. Então, logicamente, B é igual a D, viu só? Claro, claro. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Quer dizer, então, que no caso destas réguas, só existem 2 valores para os 4 ângulos que elas formam, certo? Isso mesmo. Ô moço, deixa eu dar uma olhada num desses cabides aqui. Claro, qual? Esse aqui, é. Olha só, esse cabide é formado por retas paralelas, cortadas por retas transversais a elas. Olha só, agora quando modificamos o ângulo que a transversal faz com uma das paralelas, os ângulos na outra paralela mudam também e continuam iguais. Assim fica fácil comprovar. Os ângulos numa reta A e B serão cada qual igual ao ângulo na outra reta, C e D. Ou seja, A igual a C e B igual a D. Para tirar dúvidas, vamos escorregar cada ângulo até seu ângulo correspondente. Isso fica mais fácil de ver se eu mostrar essa janela. Como os vidros são paralelos, em qualquer posição, eles vão formar ângulos sempre iguais. Na direção vertical. Outra maneira de ver que ângulos correspondentes em 2 retas paralelas são iguais é esta. Observe o sol batendo nos degraus de um estádio. Não importa a hora do dia, quer dizer, a inclinação dos raios de sol, os ângulos da sombra vão ser sempre iguais. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre ângulos. Nós recordamos que ângulo é uma região do plano limitada por 2 semirretas ou lados, que têm a mesma origem. Nós vimos também que o ângulo de 180 graus é chamado de ângulo raso. Quando 2 ângulos formam um ângulo raso, eles são chamados de ângulos suplementares. A soma dos ângulos suplementares sempre dá 180 graus. No caso desta figura, foram formados 4 ângulos opostos pelo vértice. Estes ângulos sempre aumentam e diminuem juntos, pois são, de fato, iguais. Quando 2 retas paralelas são cortadas por uma terceira reta transversal a elas, formam-se ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes em 2 retas paralelas são iguais. Não pense você que o estudo dos ângulos para por aqui. Na próxima aula, nós vamos ver quantas questões práticas podem ser resolvidas quando a gente conhece bem todos os ângulos do problema. Olá,
Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós: a água. Quase nunca pensamos como a água que consumimos chega até a gente, ou mesmo o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda. Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita. Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada. Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico, que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos. Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. Economizar água não é só uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é uma forma de diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte.